vida, cabeça pra cima. O tema do programa de hoje é escatológico, todo mundo ama. Geralmente, quando a gente fica um tempo sem fazer programa com esse tema, os nossos telespectadores reclamam. Aliás, nós queremos ouvir a sua voz, é isso mesmo. Nós chegamos a cada dia na sua casa, através aí da TV Boas Novas, e nós queremos, ou quem sabe você nos assiste pelo o streaming da internet, enfim, mas você pode também fazer o caminho de volta. E os endereços estão todos aí na tela. Você pode mandar e-mail, pode ligar para o call center, o Twitter, Facebook, todas as redes sociais aí disponíveis, até para sugerir um tema, algo que você quer saber mais a respeito, precisa saber, quer mais entendimento, Cabeça para Cima está aí para isso. E hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas de Cristo Jesus, que geralmente eram proferidas para ilustrar uma verdade. Não era apenas uma história, mas ali Jesus queria fazer lembrar, fixar e também ilustrar algo muito mais importante que ele estava ensinando. E uma dessas parábolas é a parábola da figueira. É sobre ela que nós vamos debater hoje. Vamos ao informativo e você vai entender melhor, tem que ficar ligado com a gente. Vamos ao informativo e voltamos já já com o debate. A parábola da figueira é contada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O brotar das folhas da figueira simboliza eventos que ocorrerão durante a tribulação. Alguns intérpretes creem que a figueira tem inúmeras representações. Lucas apresenta esta parábola como tendo uma natureza escatológica, como as folhas da figueira. Os sinais apresentados pelo discurso das oliveiras indicam a vinda do reino de Deus. Bem, para debater o nosso tema hoje, que é a parábola da figueira, temos Nígia Martins, que é psicanalista, escritor, pastor e também presidente da Igreja de Nova Vida, Ministério é de Deus. O nome é um nome bíblico. Nígia. É bíblico, Atos 13, é difícil Bem-vindo, lembrar, meu irmão, bem-vindo. Muito Obrigado, bom tê-lo aqui e conhecê-lo, pelo menos comigo é a primeira vez, é muito bom isso. É uma honra renovada e uma honra estar com você aqui e conhecê-la também pessoalmente. Tá né? certo, meu É um irmão. nome meio obscurozinho, escondido lá em Atos 13, mas o nome é bíblico e eu tenho uma honra estar aqui. A gente vai poder desenvolver muito aí. Espero em Deus que sejamos bênçãos. Tá certo. Que bom ter de volta um amigo da Boas Novas, do programa Cabeça para Cima, pastor Edinaldo Carvalho, que vocês sabem é conferencista de escatologia e membro da Assembleia de Deus de Madureira aqui no Rio. Pastor, aliás, um abraço para a pastora Abner, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Amém. Pastor Edinaldo, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Eu agradeço, querida pastora Rebeca, saúdo a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Não posso me esquecer de um beijo na minha querida Glorinha. Rebeca, que está comigo aqui. Gente, eu descobri que a filha dele se chama Rebeca, eu não sabia disso. Rebeca. Que honra! Rebeca é editora do meu livro, né? Tá é certo. pedagoga, professora e está conosco aqui no programa. E eu louvo a Deus pela minha família, por Glorinha, não é? E por você, que está ligado na palavra de Deus, que tem esta casa, a Rede Boas Novas, como um âncora, né? Como plantada por Deus nesse tempo, neste lugar, neste país, para que o santo evangelho, o verdadeiro evangelho, seja multiplicado às nossas consciências. Louvado seja Deus, viu? Para completar o nosso trio, Paulo Marques Conzendei, que é mestre em teologia, pastor e presidente da Igreja Batista de Jardim América e Itaguaí, também aqui no Rio. Pastor, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui no programa com a gente hoje. Eu que agradeço, é sempre uma honra, oportunidade de falar sobre escatologia. A gente já participou outras vezes aqui com o pastor Edinaldo, né? E é sempre bom, esse é um tema atualíssimo. Diante de tudo que a gente tem visto no cenário, tem se cumprido realmente a escatologia em nossos dias. O pastor Edinaldo mencionou, estou acompanhado também da minha esposa Selma, que está aqui no estúdio, né? Está conosco aqui também, e eu creio que Deus vai nos orientar como proceder nesse tema, que com certeza vai atender as expectativas dos ouvintes. Eu não sei se alguém está com a Bíblia aberta na parábola da figueira, de repente seria interessante Mateus 24, 32. Lendo, simplesmente lendo, para que o nosso telespectador que está ligado com a gente, também. de repente Por favor, conhece, pastor. está aberto aí? Então, começa contigo, Então, Nígia. vamos lá. Só simplesmente lendo e vamos entender, então, tentar entender qual é a mensagem passada, o que Jesus... Porque, gente, quando Jesus usava parábolas, claro, a gente sabe que há várias coisas, mas basicamente é a verdade que queria passar, mas ele usava a parábola para ajudar a fixar. Então, é algo que ele queria pegar a nossa atenção e hoje nós vamos, então, dar atenção para aquilo que Jesus estava nos ensinando e ainda está hoje. Amém. Então vamos lá. O texto de Mateus, a minha edição é revista e atualizada.
Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também vós, apercebidos, porque a hora, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que a figueira representa? A gente sabe que pela leitura, o senhor até foi um pouquinho além, a gente percebeu Jesus claramente falando de algo que aconteceria, não passaria daquela geração, e ato contínuo ele fala de algo também que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, de repente, há momentos diferentes descritos aí. Mas vamos começar pela questão da figueira, a figura, do que Jesus usou a figura. Gente, a figueira para nós não faz muito sentido. Para nós seria equivalente aqui no Brasil a mangueira, pronto. Porque em todo lugar do Brasil, de norte a sul que você vai, tem mangueira. E em Israel, onde você vai, ela é uma árvore resistente, porque Israel é muito seco, mesmo em lugares secos. E uma das vezes que eu estive em Israel, eu tive uma experiência muito interessante. Então, nem pensando em dizer isso, mas vale de repente dizer. A gente vinha caminhando e estava um sol muito quente, já se aproximava de meio-dia, nós estávamos em Jope. Estávamos indo a caminho de ver uma laranjeira suspensa, quem já esteve lá, um negócio lá que eles têm que é muito interessante, enfim. E eu senti um cheiro maravilhoso. Eu falei, gente, que cheiro é esse? Eu falei assim, sabe quando assim, o nariz vai assim, você levanta, tipo assim, um desenho animado. E eu me vi debaixo e era uma figueira, aquele cheiro de figo. E os figos não estavam ainda maduros, mas algum devia estar, não sei. Exalava, não era uma figueira grande, mas ela estava toda florida, toda cheia de frutinhos. E aquilo me deu um impacto tão, porque na hora eu lembrei. Porque para nós a gente fala da figueira, mas a figueira era uma árvore muito comum em Israel, como por exemplo a mangueira é aqui no Brasil. E ele usou. O que a figueira representa? Pode começar, meu amigo. A figueira, como a irmã falou, é um dos frutos da Bíblia que iria florescer em Israel. A Bíblia fala de 7 frutos, entre eles a figueira. A figueira, Israel em determinada época das antigas escrituras, era conhecida como figueira, assim como era conhecida como a vinha de Deus, assim como era conhecida como a oliveira de Deus. Verdade. Lá no prólogo, na parábola de Jotão, ele fala da figueira, do vinho, da oliveira, da videira e da oliveira. Então, a figueira é realmente um símbolo de Israel. O próprio Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, você já é. Exatamente. E quando o Senhor falou a respeito da parábola da figueira, é porque ele, em 2 episódios passados, também tinha falado da figueira. A primeira, que ele amaldiçoou a figueira e disse que ela não teria mais frutos. E depois ele, em Lucas capítulo 13, ele se referiu a uma figueira plantada no meio de uma vinha. Uma figueira plantada no meio de uma vinha. Quem é esta figueira? Segundo a parábola da figueira, que o pastor Níger leu toda a parábola. Ele não leu apenas o texto, o versículo de Mateus 32. Ele foi de 32 ao 44 falando da parábola e o que ela significa no que diz respeito ao indicativo da figueira. Jesus falou assim, olhem para a figueira, quando a figueira brotar novamente. Então, para ela brotar novamente, antes ela teve que ser o quê? Cortada. E foi. Antes ela teve que murchar e murchou. Quem é a figueira? Se a figueira representa Israel. Jesus
falou este sermão profético falando acerca da sua vinda. É por isso, atentai, pois, para a parábola da figueira, quando seus ramos brotarem, suas folhas estiverem novamente brotadas. Ou seja, o comportamento dessa figueira, tal qual o comportamento da figueira é numa estação normal no seu desenvolvimento, Sim. nas suas diferentes fases, apontaria sinais e tempos que, no caso dessa figueira, apontariam também sinais e tempos finais para o verão. Nosso caso. O verão é a volta de Jesus, que se refere à figueira. Porque quando ela brotar novamente, é porque o verão está próximo. E quem é essa figueira que está no centro? Indubitavelmente, é Jerusalém. Jerusalém ficou por quase 20 séculos desolada, destruída, desbarrancada. Exatamente como o texto diz, né? Texto diz. Nessa geração Mas, ainda. no fim, antes que ele venha, é necessário que Jerusalém brote novamente, que a figueira brote novamente. Então, a figueira, sem dúvida nenhuma, é Jerusalém, até porque ela está no meio. Jerusalém é o centro, não apenas de Israel, como o centro do mundo. Pastor Paulo, pastor Nietzsche. O pastor Edinaldo é um mestre na área, né? Mas ela tem um significado de alerta, e a gente tem que muito pontuar essa questão. Né? A ênfase da parábola é uma ênfase de alerta. Né? Estai atentos a esses acontecimentos. Atenção. Porque antes dela, ele vem narrando uma série de acontecimentos. Né, que precederiam a sua segunda vinda. Catástrofes, fomes, pestes. É claro que a gente fala assim, mas sempre teve fome, sempre teve peste. Só que é numa conjunção diferenciada, em que não só pela gravidade que vem, mas por estar em conjunto. O amor se esfriará, o evangelho será pregado a toda criatura. Então, assim, ela tem um caráter de alerta. Como o pastor Reginaldo, ele é pré-tribulacionista, ele faz essa distinção entre Israel, né, e a igreja, mas eu queria alertar para essa questão do alerta, de estar atento, para que você não seja pego de forma desprevenida. Então, Jesus usou essa figura para dizer para a gente, olha, da forma como a figueira tem essas fases, esses elementos, quando vocês veem essas coisas acontecerem, estejam atentos. Uma coisa está correlata à outra, há uma condicionante aqui. Se eu vejo que ela está brotando ali, as flores, as folhas, né, os ramos estão se renovando... E calma que a gente vai já falar sobre o broto, sobre as coisas, a gente vai estar já E aí evidentemente, que eu sei que está chegando o verão. Logo, quando eu ver todos aqueles sinais, eu sei que está chegando e está se aproximando o tempo. Entendi. Algo interessante quando a gente vai estudar a respeito da figueira, a gente vai ver que pelo menos 36 vezes aparece na Bíblia figueira. E a primeira vez que aparece figueira na Bíblia é em Gênesis, depois da queda. É algo muito interessante, porque em nenhum fruto, nenhuma árvore é mencionado na Bíblia. Acho que estão mencionados. Tá? Como figueira. E a primeira árvore mencionada no Jardim do Éden, daquele enorme ecossistema, só é mencionado figueira. E a figueira, ela é usada justamente para vestir a nudez de Adão e Eva que pecaram. Porque a ideia que se tem prefigurado de figueira, a gente fazendo uma análise, é um negócio muito lindo esse texto, quando a gente vai examinar, ali eles tentaram vestir a culpa do pecado com a figueira. Mas vamos ver como as coisas, né, caminham, apontam sempre para Jesus, porque a culpa não pôde ser vestida pelas folhas de figueira. Deus teve que sacrificar um animal, e através do sangue do animal é que pôde vestir, tá, o casal para que os seus pecados fossem perdoados. Estava apontando para quem? Para Jesus. Para o sacrifício. Tá? Para o sacrifício. Definitivo. Então a gente vai ver que está sempre essa associação, não é? E ali a figueira a gente vê prefigurado o quê? Da lei. A lei foi dada a quem? A Israel. Mas só que a salvação viria pela graça em Jesus. Então Israel e Jesus, a gente vai ver também lá em Apocalipse, no capítulo 6, a gente vai ver lá do sinal vou abrir o texto aqui. Não é coincidência, portanto, que Jesus tenha escolhido. Claro que a figueira, eu fiz o paralelo da mangueira no Brasil, ficava fácil, a gente sabia que quando Jesus usava parábolas, geralmente ele usava coisas comuns do cotidiano, do dia a dia das pessoas, de modo que elas pudessem absorver, mas havia algo ali, um mistério realmente com a figueira. Eu concluí dizendo o seguinte, Apocalipse 6,3, o seguinte, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes.
Então a gente vai ver que o primeiro livro da Bíblia, Apocalipse, o primeiro fruto mencionado, a primeira árvore é figueira, e termina o último livro, que é o fechamento, o primeiro Gênesis, o último Apocalipse termina também falando de figueira. Então a gente vai ver que nada é por acaso, a Bíblia é perfeita. Então, se nós examinarmos as Escrituras, é que o texto fala que Jesus ele ensina no templo de Jerusalém, ali vai para o Monte das Oliveiras, aí vem a indagação dos discípulos. Quando haverá de acontecer isso? Aí Jesus vai fazendo uma análise profética dos sinais. E se a gente for analisar Mateus 24, lá no início, os sinais estão claros, nítidos e latentes. Só não vê quem não quer a respeito disso. Os sinais, o alerta, como diz o pastor Nídio, nós temos que ir ao intervalo. Mas eu gostaria de voltar falando sobre esses dois momentos que foram lidos. Não passaria aquela geração. E muitas pessoas falam, então já acabou, não. Mas Jesus, ato contínuo, ele fala, mas tem um acontecimento que ninguém sabe o dia e nem a hora. E nós sabemos muito bem que a AD70 realmente houve um acontecimento, vamos rapidamente falar sobre ele, que foi, digamos assim, uma das etapas dessa parábola, exatamente a destruição de Jerusalém, que ficou desolada séculos, como disse, acho que milênios, podemos dizer, né? 20 efetivamente. 27, 2 milênios. milênios. 2.000 anos. 2.000 anos. Em torno, né? Praticamente pouco até. Menos, exatamente, mas eu só queria examinar essas duas, para daí nós nos situarmos